O Senhor é Deus, Deus Emanuel, és o Deus fiel. Eu estou contente, Cristo estás presente no meu coração e jamais me deixas, sempre estás comigo, és fiel, amigo, sempre estás comigo. Eu te adoro, meu Senhor Jesus, eu te exalto, meu Senhor, eu te louvo, meu Senhor Jesus, Deus de amor. O Senhor é Deus, Deus Emanuel, és o Deus fiel. Eu estou contente, Cristo estás presente no meu coração e jamais me deixas, sempre estás comigo, és fiel, amigo, sempre estás comigo. Eu te adoro, meu Senhor Jesus, eu te exalto, meu Senhor, eu te louvo, meu Senhor Jesus, Deus de amor. Eu te adoro, meu Senhor Jesus, eu te exalto, meu Senhor, eu te louvo, meu Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor, e jamais me deixas, sempre comigo está Jesus, e jamais me deixas, sempre comigo está Jesus, e jamais me deixas, sempre comigo está Jesus, e jamais me deixas, sempre comigo estás, e jamais me deixas, sempre estás comigo, és fiel, amigo, sempre estás comigo. Eu te adoro, meu Senhor Jesus, eu te exalto, meu Senhor, eu te louvo, meu Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de amor, Deus de Amém? É isso aí. Esse louvor, esse cântico, Deus me deu quando eu era adolescente.
Tremendo, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um trabalho aí a ser desenvolvido futuramente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Eu vou ler em duas versões aqui, tá bom? A primeira versão que eu vou ler é da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que diz da seguinte forma: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência, tá bom? Vamos ver de novo aqui, ó. Olha que interessante. Quem ama nunca desiste, ou seja, sempre amar a verdade, né? A gente nunca vai desistir. Porém, a gente vai suportar tudo com fé, a gente vai suportar tudo com esperança e a gente vai suportar tudo com paciência. Olha que interessante. Na outra tradução diz assim: que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É uma outra tradução também, né, que eu também gosto bastante, tá bom? Então vamos lá. Será que existe maior amor do que o que Deus fez pela humanidade? No sentido do quê? De Ele trazer dos altos céus o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio há mais de 2000 anos que se passaram, né? Nós estamos agora no ano de 2025, vou colocar a data aí de hoje, né? Então olha que interessante. Há mais de 2000 anos que se passaram, a gente pôde, pela fé a qual nós temos, né, nós cremos que o Messias já veio. Ele veio como uma criança, ele veio no ventre de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, né, que gerou a Jesus dentro do ventre de uma virgem chamada Maria, né? Ou seja, Jesus veio como criança, ele conheceu as coisas desde pequeno, né? Assim, ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter sede, ele sabe o que é ser acompanhado por um ser humano. E a Bíblia diz que ele desenvolveu como um varão perfeito, uma pessoa perfeita, diante daquele que é maior do que todos. Cristo sempre foi obediente a Deus, e a Bíblia nos mostra que ele nunca teve pecado, nunca pecou, nunca cometeu uma transgressão. 100% ele manifestou a glória de Deus, e por obras e por palavras, né? Então o que acontece? Quando ele se entregou naquela cruz no Calvário por todos nós, ele derramou o sangue dele precioso, a qual foi um sacrifício perfeito, não foi um sacrifício relaxado. Filipenses capítulo 2 diz que foi morte de cruz, né? E que ele foi até o fim através dessa morte. E o que nós devemos observar é que ele deixou um legado. Ele deixou para que discípulos viessem a praticar, a desenvolver os ensinamentos dele no seu dia a dia, daquilo que Jesus recebeu do Pai Celestial através do Espírito Santo, né? Então o que nós devemos observar? Que cada passagem da Bíblia Sagrada, ela nos mostra, por exemplo, que
Jesus nos alertou que tem um adversário das nossas almas, que é o maligno, e que ele muitas das vezes quer se aproximar de nós para querer nos oprimir. Mas a Bíblia nos mostra também, através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, que nós já vencemos sobre o maligno. Então é uma questão de fé, porque Jesus veio ensinar algo a qual, na verdade, o homem e a mulher no passado, antes de ter Jesus a este mundo, né, vir ao mundo, a esse planeta Terra, o homem e a mulher, as crianças, os idosos, eles tinham medo da morte. Eles tinham medo de morrer. Porque quem tinha o império da morte antes era o maligno. O maligno tinha o império da morte. E aí quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, a Bíblia nos mostra que o maligno perdeu toda a autoridade porque foi julgado segundo as obras de Jesus Cristo, que realizou aqui na terra de uma forma perfeita, de uma forma a qual ele concluiu dizendo está consumado. Quando ele disse essa palavra está consumado, é porque ele concluiu tão grande obra no mundo espiritual e no mundo físico aqui da terra. Então é isso que nós temos que entender. Não existe maior amor do que o amor de Jesus, que não desiste de nós, que suporta tudo com fé verdadeira, que suporta tudo com uma esperança verdadeira e que suporta tudo com paciência verdadeira. Isso é da pessoa de Jesus, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é assim? Então, não é que nós, seres humanos, temos tão grande amor como esse. Não, nós possuímos o amor que procede de Jesus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós buscamos a sua face, o seu reino, a sua justiça, o entendimento dele, né? Tudo o que provém dele, nós buscamos aquilo que provém dos altos céus. E aí a gente começa a ver os ensinamentos de Jesus. Você quer ver uma coisa só? Olha que interessante, né? Falei aqui que Jesus veio como criança, não foi assim? Aí certa vez a Bíblia nos mostra que em certa ocasião os discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus, porque eles estavam competindo entre eles. Quem seria o maior entre os 12 ali, né? E aí Jesus pegou uma criança assim, abraçou essa criança e falou assim, ó, aquele que se tornar humilde como essa criança, né? Esse é o maior no reino dos céus. O que ele quis dizer? Que quando a criança ela não tem maldade alguma. A criança, você pode perceber, ela está brincando com o seu coleguinha, daqui a pouco ela briga com o coleguinha, e daqui a pouco faz a paz novamente com o mesmo coleguinha e continua brincando novamente, com alegria, com vigor, né? Querendo sempre se alegrar na presença do coleguinha, não é assim? E aí Jesus fala justamente nesta condição. Você quer ver um outro exemplo do amor de Jesus Cristo? Né? Os ensinamentos dele? Certa vez perguntaram para ele, quando meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar ele 7 vezes ao dia, tá bom? Ele colocou assim. Aí Jesus respondeu da seguinte forma, não é apenas 7 vezes ao dia, mas 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes por dia. Você tem noção do que é isso? Chega um momento que os discípulos começam a olhar os ensinamentos de Jesus, que eles pedem até mesmo, sabe o que? Eles pedem assim, ó, acrescenta-nos a fé.
acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque existe um momento que o ser humano, dependendo da tribulação que ele passa, da dificuldade que o ser humano passa, a fé dele, se não estiver firmada nos ensinamentos de Jesus, né, ela vai se abalar, a fé dessa pessoa. Mas no momento que ela aplica no seu coração e fala, não, realmente eu tenho que aplicar tais valores do reino dos céus, porque está ligado a algo em harmonia, a algo de bem e não de mal, a algo de paz e não de guerra, né? Então você vê que Deus mostra da seguinte forma os valores do seu reino, e a gente tem que aplicar dessa forma, porque conhecendo a verdade vai nos libertar, vai libertar o nosso interior de tudo aquilo que são conceitos e valores errados. Você quer saber de uma coisa? Olha o que diz na tradução da linguagem de hoje. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8, diz assim, ó: quando o auxiliador vier, quem é esse auxiliador que ele estava falando? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? Ele fala assim, ó: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Olha só, o mundo tem uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é puro. Então, Deus ele não olha da forma que o ser humano olha. Deu para entender? Por isso que ele entregou o filho dele na cruz no Calvário. Agora o maligno queria distorcer todas as coisas a respeito dos valores de Jesus Cristo e seu reino, né? Tanto é que Jesus tem que vir em forma de criança, né, ser gerado no ventre de uma mulher, e aí ele passa por todo o procedimento, triunfar lá na cruz sobre o maligno, que o maligno é expulso, né, da autoridade do maligno é desfeito, e por isso Jesus começa a triunfar quando ressuscita também, depois ao terceiro dia. Então é isso que a gente tem que entender, que o Espírito Santo nos ensina cada dia mais e mais para nós estarmos buscando os valores que são dos altos céus. Você compreende? Então é dessa forma que temos que enxergar que esse amor que Deus nos ensina é um amor verdadeiramente que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, independente se querem prejudicar as nossas vidas. A gente tem que orar para que Deus venha intervir. Você não vê o caso de José no Egito, aquele a qual foi filho de Jacó, que a Bíblia diz lá no livro de Gênesis. Quantas humilhações ele passou, quantas dificuldades. Você pensa que ele não teve pensamentos em desistir? Ele ser traído pelos seus próprios irmãos, ser vendido e caminhar em uma terra distante, né? Uma terra onde ele nem conhecia a linguagem, e ele foi ali conduzido, Deus permitiu ele ser conduzido daquela forma para uma outra nação. E aonde aconteceu o quê? Quando ele passa por todas as provas, por todas as experiências que ele passa, ele teve um momento de honra também, de destaque. Por quê? Porque ele persistiu, ele perseverou, e Deus tornou a trazer a família dele de volta, mas teve que exaltar primeiro a José. Deu para entender? Então esse é um amor que Deus tem para com aquele que persevera e busca a fé, a esperança e a paciência através desse amor
verdadeiro que procede de Jesus Cristo. Amém? Hoje o vídeo vai ser mais curto, mas essa é a mensagem que o Espírito da Verdade estava ministrando ao meu coração, ao meu entendimento, tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus, Papai Celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Santo de Israel, te agradeço por essa palavra de tão grande amor, a qual diz em Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, por nós crermos no teu santo Filho Jesus, que veio há mais de 2000 anos que se passaram, hoje nós estamos no ano 2025 e se fala ainda do nome da pessoa de Jesus, daquilo que ele realizou por todos nós. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por tão grande salvação, por tão grande libertação das nossas vidas, e aonde nós estávamos em trevas, tu nos trouxeste para a tua maravilhosa luz do reino do teu amor verdadeiro. Por isso cremos naquilo a qual os valores do reino dos céus vêm abraçar e envolver e permanecer dentro dos nossos corações, desde agora e para todo sempre. Nós te agradecemos, Jesus, porque o mal é repreendido, o maligno já está derrotado. Por isso a palavra de Deus, do Deus Altíssimo, nos traz vitórias constantes, superabundantes através da tua graça, Senhor Jesus Cristo, para louvor e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande amor, por tão grandes bênçãos, ó Deus, que o teu santo reino dos altos céus nos atinge, nos envolve e nos alcança. Para louvor e glória do teu santo nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus, ao Papai Celestial. Amém! Amém? Então é assim, tá bom? Vamos lá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém!